Ele os massacrou por dinheiro. Não deixem que ele herde um centavo. Enquanto o legista examinava a tragédia de Rob Reiner no quarto principal, investigadores federais perfuravam silenciosamente um cofre escondido em seu escritório no porão. O que encontraram lá dentro não era apenas papel, era um motivo. Um documento com data e hora de apenas Language Not Registered for Generation, horas antes do assassinato, revela uma verdade brutal que chocou o mundo. Hoje, expomos a emenda nuclear que Rob tentou esconder e a terrível brecha legal que pode permitir que Nick Reiner fique com a fortuna pela qual foi morto. Na arquitetura da propriedade Reiner, o porão era o santuário criativo de Rob. Era onde os roteiros eram lidos, as edições eram revisadas e onde o legado da Castle Rock Entertainment foi construído. Mas, na noite de domingo, os investigadores federais não estavam à procura de memorabilia de filmes. Estavam à procura do coração financeiro da dinastia, escondido num cofre à prova de fogo, oculto atrás das fileiras de prêmios e posters emoldurados, encontraram-no. Não era um esconderijo de dinheiro. Não eram drogas ilícitas. Era um único documento legal, nítido e assustadoramente recente. Era uma caução, uma emenda ao testamento de Rob e Michelle Reiner. E a data carimbada no selo do tabelião causou um arrepio na sala. Language Not Registered for Generation, de dezembro de Language Not Registered for Generation. Era sexta-feira. Apenas Language Not Registered for Generation horas antes dos assassinatos. Para entender o poder explosivo desse documento, precisamos relembrar os avisos que Rob havia recebido. Sabemos que Tom Cruise o havia incentivado a tirá-lo de lá. Sabemos que Mel Brooks gritou com ele para que parasse de acobertar o vício. Por anos, Rob resistiu. Manteve o controle financeiro, acreditando que dinheiro era uma forma de amor. Mas este documento prova que, em suas últimas horas, Rob Reiner finalmente despertou. A emenda, encontrada no porão, era uma medida drástica. Especialistas jurídicos, que analisaram os detalhes vazados, a descrevem como um rigoroso fundo fiduciário de sobriedade. Ela alterou, fundamentalmente, a sucessão patrimonial de Nick Reiner. Anteriormente, o patrimônio, avaliado em mais de Language Not Registered for Generation milhões de dólares, provavelmente seria dividido igualmente entre os filhos, com poucas restrições. Mas a nova cláusula mudou tudo. Ela estipulava que Nick seria efetivamente deserdado dos ativos líquidos, a menos que cumprisse um período comprovado de internação prolongada em uma instituição psiquiátrica de segurança máxima e se mantivesse sóbrio por, no mínimo, 2 anos. Sem cumprir essas condições, Nick não receberia nada, nem mesada, nem acesso ao fundo fiduciário, nem chaves dos imóveis. Não foi um ato de maldade. Foi a última tentativa desesperada de Rob Reiner de impor sua vontade. Ele estava tentando fazer exatamente o que os comentários da plateia diziam que ele deveria ter feito anos atrás. Ele estava usando o dinheiro como moeda de troca para forçar seu filho a sobreviver. Ele estava tentando garantir que sua fortuna não fosse usada para comprar as drogas que matariam seu filho. Mas, na lógica distorcida de um narcisista e viciado, esse documento não era uma rede de segurança. Era uma declaração de guerra. A descoberta desse documento muda completamente o motivo do crime. Não se tratava de um surto psicótico aleatório em que um homem ouvia vozes mandando-o machucar os pais. Era uma tomada de poder hostil. A perícia forense sugere que Rob estava se preparando para apresentar esse ultimato a Nick depois das festas de fim de ano. Ele o havia trancado no cofre, talvez acreditando que teria tempo para dar a notícia com delicadeza, ou talvez esperando reunir coragem para ter a conversa mais difícil de sua vida. Mas segredos em uma casa sitiada raramente permanecem secretos. A existência desse documento responde à pergunta: por que agora? Que tem atormentado os detetives. Por que, após Language Not Registered for Generation anos de disfunção, a violência irrompeu justamente naquele fim de semana? A resposta está na tinta daquela página. Rob Reiner assinou um documento destinado a salvar a vida de seu filho, sem saber que estava, na verdade,
assinando sua própria sentença de morte. O cofre estava trancado quando a polícia chegou. Não havia nenhum sinal de que Nick o tivesse acessado fisicamente na noite do assassinato. Isso nos deixa com um mistério aterrador e persistente que serve de ponte para o próximo capítulo. Se o documento estava trancado no porão, como Nick sabia de sua existência? Rob o ameaçou com ele durante a discussão, ou houve algum vazamento de informação? A resposta a essa pergunta explica a explosão na festa e transforma este caso, de uma tragédia de doença mental, em um assassinato a sangue frio por lucro. Rob Reiner assinou o documento na sexta-feira. No sábado à noite, ele levou sua família para a festa de Natal de Conan O'Brien. Para os detetives, essa proximidade não é coincidência. É uma questão de causa e efeito. A discussão que as testemunhas ouviram na festa, a gritaria que deixou Rob e Michelle apavorados e humilhados, não era sobre um papel em um filme. Não era sobre o comportamento de Nick no buffet. Era quase certamente sobre o segredo no porão. Podemos reconstruir a explosão psicológica com uma precisão arrepiante. Rob Reiner, encorajado pelos conselhos de amigos como Tom Cruise e talvez pressentindo a própria mortalidade, provavelmente decidiu que a festa era o momento de dar um basta. Talvez Nick tenha pedido dinheiro novamente. Um pedido por um carro novo, férias ou capital para investimento. E, pela primeira vez na vida, Rob Reiner disse a palavra que muda tudo para um filho adulto dependente. Não. É possível que, no calor da discussão, em meio ao barulho da festa, Rob tenha revelado a existência da emenda. Ele pode ter dito: está feito, Nick. O fundo fiduciário está bloqueado. Você não receberá nada até se livrar do vício. Para uma pessoa normal, isso seria um alerta. Para um homem com o perfil de Nick Reiner, descrito pelo público como narcisista e sociopata, aquilo não era educação. Era uma ameaça existencial. Psicólogos chamam isso de ferida narcisista. Quando uma pessoa que se sente com direito a tudo é repentinamente informada de que não vale nada, sem condições, ela não sente vergonha. Ela sente uma raiva tão profunda que destrói todas as outras conexões humanas. Ela sente que o pai ou a mãe quebrou o contrato. Você me deve esta vida. Pensa o narcisista. E se você me cortar o contato, estará me roubando. Isso explica o olhar de psicopata que os convidados presenciaram. Nick não estava apenas envergonhado. Ele estava calculando a perda de seu estilo de vida. Percebeu que o caixa eletrônico do amor incondicional finalmente havia sido desligado. A vida fácil que tanto irritou os comentaristas havia acabado. A viagem de volta para casa, depois da festa do Conan, deve ter sido um verdadeiro inferno. Podemos imaginar o silêncio naquele carro. Rob e Michelle provavelmente estavam tremendo, pensando que finalmente tinham dado o passo difícil, acreditando que o pior já havia passado, porque a verdade tinha vindo à tona. Provavelmente pensaram que ele estava com raiva agora, mas que entenderia depois. Mas Nick não estava tentando entender. Ele estava processando a nova realidade. Se seus pais estivessem vivos, ele estaria falido. Se seus pais tivessem falecido, o testamento poderia ser contestado. É aqui que a motivação muda do calor da paixão para a sobrevivência financeira. Se Nick sabia da alteração, mas também sabia que ela não havia sido totalmente protocolada ou homologada, ou se ele arrogantemente acreditava que poderia burlar a regra do assassino, então os assassinatos assumem uma lógica aterradora. Ele não os estava matando porque os odiava. Ele os estava matando para impedir que a tinta secasse. Ele os estava matando para reiniciar o quadro antes que o rígido fundo fiduciário de sobriedade o excluísse para sempre. A tragédia da noite de sábado é que Rob Reiner pensou que estava salvando seu filho ao cortar relações com ele. Ele não percebeu que, ao ameaçar com o dinheiro, estava eliminando o único valor que Nick via nele. Rob pensava que era um pai ensinando uma lição. Nick o via como um obstáculo a ser removido. Quando o carro saiu pelos portões de Brentwood, na noite de sábado, a dinâmica havia mudado irrevogavelmente. Os pais não eram mais os protetores, eram os alvos. E o segredo no porão foi reduzido
a nada. Se a emenda nuclear no porão era o escudo de Rob Reiner, então a estratégia jurídica empregada pela defesa é a lança projetada para destruí-lo. Chegamos ao capítulo mais irritante, complexo e arriscado desta saga. Não se trata de padrões de sangue ou cronologia. Trata-se de uma brecha no sistema jurídico americano tão assustadora que poderia permitir que um homem tirasse a vida de seus pais e depois cobrasse do espólio os custos de sua própria defesa. Para entender o perigo, precisamos primeiro entender a lei que deveria proteger os mortos. É o que se chama de regra do assassino. Na Califórnia, como na maioria dos estados, a lei é explicitamente clara. Você não pode herdar de uma pessoa que matou voluntariamente e criminosamente. É uma lei construída sobre o fundamento do bom senso moral. Um predador não deve ter permissão para lucrar com sua presa. Em circunstâncias normais, uma condenação por homicídio em primeiro grau automaticamente privaria Nick Reiner de todos os seus bens. Ele seria legalmente excluído do testamento, tratado como se tivesse morrido antes de seus pais. A fortuna passaria para Jake e Ramey, deixando Nick apenas com uma cela de prisão. Mas Nick Reiner não está contando com circunstâncias normais. E seu advogado, o formidável Alan Jackson, sabe que existe uma brecha para acessar o cofre do banco. Essa brecha é a alegação de insanidade. Essa é a reviravolta estratégica que está tirando o sono dos analistas jurídicos. A regra do assassino se baseia em uma palavra-chave específica: intenção. Para ser impedido de receber a herança, o tribunal deve provar que o assassinato foi intencional e criminoso. Mas o que acontece se o assassino for considerado inocente por motivo de insanidade? Se a defesa conseguir provar que Nick Reiner estava sob o domínio de um surto psicótico, que ele era vítima de uma mente perturbada, incapaz de distinguir o certo do errado, então, legalmente, não houve intenção, não houve malícia. Aos olhos da lei, o ato se torna uma tragédia médica, não um crime grave. Se um júri aceitar essa narrativa, Nick Reiner evita a prisão. Mas o pesadelo não termina aí. Ao evitar a condenação criminal por intenção, sua equipe pode argumentar no Tribunal de Sucessões que a regra do assassino não se aplica. Este é o cenário que os comentários do público tanto criticaram, uma injustiça que revira o estômago. Imagine um mundo onde Nick Reiner é enviado para um hospital psiquiátrico estadual em vez de um presídio. Mas, como ele mantém seus direitos de herança, não precisa ficar na sombria ala financiada pelo Estado. Com acesso à sua parte da herança de Language Not Registered, For Generation milhões de dólares, sua equipe jurídica poderia solicitar sua transferência para uma clínica psiquiátrica privada de alta segurança. Estamos falando de um lugar com jardins, cães de terapia, quartos privativos e comida melhor do que a maioria dos cidadãos cumpridores da lei consome. E quem pagaria por essa vida inteira de confinamento confortável? Rob e Michelle Reiner. A própria fortuna que Rob construiu para proteger sua família seria drenada ano após ano para sustentar o estilo de vida do homem que a destruiu. O rigoroso acordo de sobriedade que Rob assinou na sexta-feira será contestado e provavelmente anulado, com os advogados alegando que a incapacidade de Nick, sua insanidade, torna a cláusula de sobriedade inexequível. Este é o golpe perfeito. Sugere que a alegação de insanidade não se trata apenas de evitar a injeção letal ou a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. É uma estratégia financeira. É uma maneira de contornar a emenda nuclear encontrada no porão. Se Nick for considerado são, não receberá nada. Se Nick for considerado insano, ele pode herdar tudo. Isso coloca os irmãos sobreviventes, Jake e Ramey, em uma situação infernal e impossível. Eles estão numa corrida contra o tempo para congelar os bens. Mas, mesmo agora, enquanto falamos, é provável que já estejam sendo apresentadas moções para acessar os fundos do espólio e pagar pela defesa de Nick. Pense na crueldade disso. O dinheiro que Rob Reiner ganhou dirigindo Conta Comigo e a princesa está sendo desviado para os bolsos de especialistas contratados para pintar seu assassino como vítima. Cada dólar gasto na defesa de Nick
É um dólar roubado, do legado que Rob pretendia deixar para seus netos. É por isso que o vídeo do posto de gasolina e os lençóis do hotel dos capítulos anteriores são tão vitais. Eles são a única coisa que separa a justiça dessa atrocidade financeira. A promotoria precisa provar que a compra da bebida esportiva por Nick não foi apenas um ato aleatório. Foi a prova de uma mente sã e calculista. Eles precisam provar que ele sabia exatamente o que estava fazendo para que a regra do caçador possa fechar a porta do cofre. A batalha que se desenrola em Los Angeles não é apenas por um veredicto. É pela alma do espólio. É uma guerra para garantir que o homem que silenciou os narradores não viva como um rei às custas do seu silêncio. Enquanto os teóricos do direito debatem as nuances da regra do Slayer nas salas de aula das faculdades de direito, uma guerra muito diferente está sendo travada nas trincheiras dos tribunais de sucessões de Los Angeles. É uma guerra de desgaste travada pelas duas pessoas que perderam tudo, Jake e Remy Reiner. Para os irmãos sobreviventes, o pesadelo não terminou quando a fita policial foi removida. Transformou-se em uma grotesca tortura administrativa. Eles estão atualmente numa corrida contra o tempo, tentando desesperadamente congelar os bens do espólio Reiner, antes que sejam desviados para pagar a defesa do homem que criou a vacância. Esta é a crueldade do sistema judiciário americano que raramente chega às manchetes. Nos Estados Unidos, um réu é inocente até que se prove o contrário. Isso significa que, legalmente, Nick Reiner ainda tem direito à fortuna da família. Sua poderosa equipe jurídica, liderada por Alan Jackson, não está trabalhando pro bono. Eles são caros, e as petições que estão sendo apresentadas sugerem que estão buscando liberar fundos do espólio para cobrir seus honorários. Imagine a violência psicológica infligida a Jake e Romy. Eles têm que comparecer aos tribunais e ouvir petições argumentando que o dinheiro ganho pelo gênio de seu pai com os filmes A Princesa Prometida e Conta Comigo deveria ser usado para contratar peritos que pintariam o assassino de seus pais como vítima. Cada dólar gasto na defesa de Nick é $1 a menos no legado que Rob e Michelle planejaram para seus netos, para suas futuras instituições de caridade. Jake, que segundo relatos alertou seus pais por anos sobre o perigo que Nick representava, agora se vê na posição de administrador do patrimônio. Ele tem que ser o vilão. Ele tem que instruir os advogados a cortar o fluxo de dinheiro para o próprio irmão. Ele tem que argumentar em documentos judiciais que Nick perdeu o direito ao nome da família. O fardo de Romy é ainda mais pesado. Como foi ela quem descobriu a cena, seu trauma está recente e vivo. No entanto, ela está sendo forçada a reviver o horror, não apenas no tribunal criminal, mas também no tribunal civil. Ela precisa provar que as ações do irmão foram intencionais, com o objetivo de impedi-lo de herdar a casa onde os encontrou. Ela precisa lutar para garantir que Nick não acabe sendo dono do quarto onde a tragédia aconteceu. O impacto emocional é incalculável. Esta não é apenas uma disputa legal, é o rompimento definitivo do vínculo familiar. Jake e Romy não estão lutando apenas por dinheiro. Estão lutando pela dignidade dos mortos. Estão lutando para garantir que seus pais não sejam vitimados uma segunda vez, desta vez pelo dinheiro. O tribunal se tornou um campo de batalha, onde os irmãos precisam se manter firmes contra o fantasma do irmão que um dia amaram. Eles precisam olhar para o homem na urna de vidro e perceber que ele não é mais da família. Ele é um fardo financeiro e um inimigo mortal. Eles são o dano colateral de um sistema que prioriza os direitos do suspeito vivo em detrimento da paz das vítimas falecidas. Ao desvendarmos as camadas dessa tragédia, precisamos finalmente confrontar a verdadeira natureza do homem que está no centro dela. Já falamos sobre vício. Já falamos sobre esquizofrenia. Mas existe um terceiro elemento, mais sombrio e abrangente, que define a motivação de Nick Reiner. Ele é o arquétipo do legado tóxico. Nos comentários, a raiva é palpável. Os espectadores o chamam de má influência, de predador.
Mas a descrição mais precisa talvez seja aquela que Hollywood sussurra, mas raramente grita. O parasita supremo. Nick Reiner representa a vertente mais sombria do fenômeno filho de Nepo. Ele nasceu em um mundo onde o trabalho era opcional e as consequências negociáveis. Ele não queria construir uma carreira, queria herdar uma. A perícia contábil e a emenda nuclear encontradas no porão retratam um homem que via seus pais não como seres humanos, mas como obstáculos à sua herança. A violência não era apenas uma questão de raiva, era uma questão de eficiência. Para uma mente distorcida pela sensação de privilégio e por demônios químicos. Os pais eram os guardiões. Eles controlavam a casa, controlavam o fundo fiduciário, controlavam a narrativa. Quando Rob Reiner finalmente ameaçou trancar o portão por meio do Novo Testamento, Nick não viu isso como uma punição, viu como um roubo. Em sua lógica distorcida, de que o dinheiro já lhe pertencia por tê-lo retido, seus pais eram os vilões. Os assassinatos foram, em um sentido aterrador, uma tomada hostil dos bens da família. Isso explica a falta de remorso. Isso explica a tranquila ida às compras depois. Nick Reiner não estava de luto pela perda dos pais, porque, em sua mente, ele havia acabado de resolver o problema da autoridade deles. Ele acreditava que, ao se livrar deles, finalmente seria o dono da casa. Pensava que poderia trocar a vida deles por sua liberdade financeira e pessoal. Essa é a realidade que nos abala profundamente. Queremos acreditar que o parasita é sempre um ato de loucura, uma fuga da realidade. Mas, às vezes, é um ato de cálculo implacável. Nick Reiner é a personificação de uma geração de permissividade que deu errado. Ele é o produto de um sistema que nunca o deixou falhar. Nunca o deixou passar fome. E nunca o deixou ouvir um não, até que fosse tarde demais. Ele consumiu o amor, a paciência e os recursos de seus pais, até que não restasse nada além de seus corpos físicos. E então, ele os consumiu também. Ele não os matou porque estava perdido em meio à confusão. Ele os matou porque queria abrir caminho. Enquanto permanece em sua cela, provavelmente planejando com sua equipe como acessar a propriedade, ele se ergue como um aviso sombrio. Ele é o monstro que o dinheiro construiu. Ele é a prova de que você pode dar o mundo a uma criança, mas se não a ensinar a viver nele com humildade, ela pode simplesmente incendiá-lo para se aquecer. A emenda nuclear no porão foi a última tentativa de Rob Reiner de se livrar do parasita. Mas parasitas não se desapegam facilmente. Eles se agarram até que o hospedeiro desapareça. E agora, Nick Reiner aguarda para ver se a lei lhe permitirá se alimentar dos restos mortais. Enquanto os agentes do FBI recolhem as provas do porão e os advogados preparam suas alegações iniciais, somos confrontados com uma revelação ainda mais difícil de engolir do que a própria violência. O documento no cofre prova que esta não foi apenas uma tragédia causada por doença mental. Foi uma tragédia causada pela ganância. Rob Reiner dedicou sua vida a construir um legado de alegria. Ele dirigiu filmes que nos ensinaram sobre a pureza do amor. Mas, na escuridão silenciosa de sua própria casa, ele foi forçado a redigir um documento legal para proteger o trabalho de sua vida do próprio filho. Tentou usar o dinheiro como uma barreira final, uma última tentativa, desesperada, de forçar Nick à sobriedade. Em vez disso, aquele documento se tornou o catalisador de sua morte. Este caso nos obriga a confrontar uma realidade aterradora sobre o mundo moderno. Muitas vezes, criamos nossos filhos para terem tudo, mas nos esquecemos de ensinar-lhes o valor de qualquer coisa. Nick Reiner é o exemplo perfeito do que acontece quando uma criança recebe o mundo, mas nunca lhe é pedido que carregue o peso dele. Ele não via seus pais como pessoas. Ele os via como um caixa eletrônico que finalmente se recusou a liberar dinheiro. E agora enfrentamos o teste moral definitivo. Se Alan Jackson for bem-sucedido, se Nick for considerado inocente por motivo de insanidade, a lei pode, inadvertidamente, conceder-lhe a vitória suprema. Ele poderia evitar a prisão, ser internado em um hospital confortável e, potencialmente, usar a brecha legal do assassino para herdar os milhões pelos quais matou. Ele poderia passar o resto da vida vivendo no luxo
sobre o túmulo dos pais que assassinou. Então, deixo vocês com esta pergunta, aquela que definirá o legado deste caso. Se um assassino é considerado insano o suficiente para evitar a prisão, ele ainda deveria ser considerado são o suficiente para herdar a fortuna? Ou o ato de tirar uma vida deveria automaticamente anular o direito a cada centavo, independentemente do diagnóstico? É aqui que a lei e a justiça divergem. Digam-me, qual é a sua opinião? A alegação de insanidade justifica as consequências financeiras ou isso é a maior fraude? Deixem seus veredictos nos comentários. Precisamos ter esse debate porque em algum lugar, por aí, outra família está fazendo um testamento sem saber que está elaborando um plano para obter vantagens indevidas. Por favor, curta, inscreva-se e ative o sino de notificações. Continuaremos acompanhando o dinheiro e o julgamento, garantindo que a verdade não seja enterrada para sempre em um cofre no porão. Descansem em paz, Rob e Michelle. Que sua memória seja uma bênção e sua história um alerta.